Olá, este é o Conexão. Os últimos dados da Organização Mundial da Saúde mostram que infarto e derrame cerebral, os AVCs, são as principais causas de morte no planeta. Problemas que podem ter origem genética ou ser resultado de hábitos de vida pouco saudáveis. O sucesso do tratamento para esse tipo de doença também depende da rapidez com que o diagnóstico é feito. O problema é que muitas vezes os sintomas não são muito claros. E se a paciente é mulher, podem se manifestar de maneira bastante imprecisa. Quem vai dar este alerta para a gente hoje é a médica Jaqueline Miranda, que é integrante da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutora Jaqueline, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fora do ar já fui pegando várias informações e a gente que é menina precisa prestar bastante atenção, né? Quais são esses sintomas assim que não são claros ou então que não são de conhecimento geral? No caso da mulher, a doença cardiovascular, ela geralmente tem uma apresentação assintomática, exato. Exemplificando a hipertensão arterial, que é uma doença extremamente comum, tanto em homens como em mulheres, ela não necessariamente traz algum tipo de sintoma. O ataque cardíaco, o infarto, o AVC, também são patologias que muitas vezes não deixam claro o que está acontecendo. Quando o indivíduo já está muito grave, chega nos ambientes de emergência, que se faz o diagnóstico. E especialmente na mulher, a mulher pode não ter uma apresentação tão típica, tão específica de que aquilo está acontecendo. Ela pode estar infartando com uma enxaqueca, com mal-estar, uma falta de ar, um cansaço. Então é muito comum, quando a gente olha para os estudos, na fala das mulheres infartando, sintomas que não tinham nada a ver com infarto, que classicamente é uma dor no peito. É isso que eu ia dizer. A gente sabe, por exemplo, que tem gente que sente dor no braço, né, dor no peito, aquela falta de ar. Mas assim, realmente, enxaqueca, a gente não ouve falar que pode ser um sintoma, né? Exatamente, e não necessariamente mas é para você ver a atipia do cenário feminino, né? Então, a gente, levantando dados, conseguimos correlacionar a enxaqueca acontecendo até 10, 15 dias antes de uma mulher infartar. Bem como cansaço, moleza, não me sinto bem. Não tem nada específico nisso, você pode não se sentir bem por N coisas. Diversos motivos. E, no entanto, aquilo ser um prelúdio, um antecessor de um quadro de coronariopatia ou de infarto agudo do miocárdio. Aí eu fico pensando, né, não adianta também a gente levantar um alerta sobre a enxaqueca, sobre se sentir mal, sendo que qual que seria a prevenção adequada, assim, para o caso feminino, já que os sintomas não são tão claros assim? A ideia não é trazer nenhum terror no sentido de qualquer coisa é infarto. A gente tem um nicho de preocupação maior, que são as mulheres pós-menopausa, não que as mulheres que menstruem aí não possam ter doença cardiovascular, mas ela é mais comum após a menopausa, mulheres que têm diabetes, pressão alta, que fumam, que estão acima do peso. Então, esse nicho de pacientes tem que ter um cuidado adicional. Se eu tenho todo esse cortejo de atenção e eu, de repente, estou com um cansaço diferente, é importante procurar o médico, né? Então, isso é um alerta. E aí, você acha, é interessante também fazer o check-up, talvez a partir de uma certa idade, da mesma forma como a gente estava até falando fora do ar, é muito comum que a gente, mulher, vá sempre à ginecologista, fazer o Papa Nicolau, fazer o preventivo. É legal, talvez, quando a gente for fazer esses exames, também pedir uma bateria de exames e check-up do coração? Isso que você está falando é importante, porque está sempre no radar da mulher a necessidade de fazer prevenção para câncer de mama e câncer de colo de útero. Isso é um conhecimento mais antigo e toda mulher faz. Mas o câncer de mama mata 10%, 10% das causas de morte feminina no mundo, enquanto que a doença cardiovascular é 48%. Então, esse é o paradoxo. Você se preocupa com uma doença que tem que preocupar, não é que não tenha que fazer a mamografia, mas ver a pressão é uma coisa que a mulher tem que fazer de 6 em 6 meses. Ainda mais se ela tem histórico na família, ainda mais se ela está acima de 50 anos, se ela está próxima da menopausa. Né? Bem como eletro e uma avaliação cardiológica. E esses exames, eles são exames que a gente consegue encontrar na rede pública dos postos, né? Aquele posto de saúde, a gente consegue encontrar, né? Exatamente. Um exame de triagem assim não precisa ser feito por um cardiologista, ele pode ser feito por um clínico geral, um eletro, um exame físico, a aferição da pressão. Nada muito difícil da gente encontrar na rede pública mesmo. Então, não tem desculpa não, gente. Vamos buscar, então, as informações. É legal fazer, então, sempre, o quê? De 6 em 6 meses, essa questão da pressão? Qual que é o tempo ideal? Se você já foi vista hipertensa em algum momento da vida, semestralmente. Se você tem a pressão normal, você pode fazer anualmente. Agora, se a pressão estava um pouquinho alta, o médico optou por não tratar ainda, atenção, em 6 meses rever a pressão, porque você pode estar começando a entrar
na própria doença, que ela é gradativa, você não fica hipertenso de um dia para a noite, você começa a desenvolver ela lentamente. Doutora, você estava me dizendo uma coisa fora do ar que eu achei super interessante. Hoje os hábitos de homens e mulheres são muito parecidos, né? Homens e mulheres trabalham fora, as mulheres ainda têm a carga da casa, a maioria delas ainda carrega a carga da casa, e a alimentação está ruim para homens e mulheres, falta de exercício físico. Isso pode ser uma resposta mesmo. Você estava até dizendo que no passado não se atribuía os infartos às mulheres, né? Exatamente. Há décadas atrás, os cardiologistas acreditavam que doença cardiovascular era doença do homem. Primeiro porque a mulher tem a proteção natural, que é o estrogênio. Quando a mulher menstrua, ela tem um nível de proteção. Ela fica um pouco mais imune, digamos assim, à doença do que o homem. Então, enquanto o homem fica doente a partir da 4ª década, com 40 anos, a mulher só começa a apresentar sintomas com 55, né? Então, já tinha esse conceito e a mulher não trabalhava, a mulher ficava em casa, cuidava da família, tinha um outro nível de estresse. Então, assim, não era comum. Você via muitos homens infartar e poucas mulheres. Hoje em dia, com a sociedade, a mulher muito inserida no mercado de trabalho, chega em casa, mantém todo o ambiente familiar ali, ela está não só antecipando o aparecimento da doença. Hoje a gente vê muita mulher que menstrua já com ponte safena. Caramba! Exato, fazendo transplante. Então você vê que a doença não só entrou mais precocemente na vida da mulher, como ela está extremamente prevalente, né? A gente tem algumas histórias de mulheres que passaram por problemas aí no coração. A gente vai ver agora o relato da Leila Mota, que tem 61 anos, e ela tinha uma dificuldade na comunicação entre os átrios do coração. As passagens pelo centro cirúrgico começaram na vida dela quando ela era ainda uma adolescente. Meus pais nunca quiseram me fazer a cirurgia porque achavam que poderia passar com o tempo, e era o que era dito na época. Aos 17 anos eu comecei a me sentir muito mal, muitos desmaios, muito cansaço. Marquei a cirurgia, que foi feita aos 18 anos. Tá? Tive que botar um teflon para fechar a comunicação entre as aurículas, e isso eu tive um problema no meu batimento cardíaco. Usei o marca-passo externo por um tempo e, graças a Deus, não precisei botar o interno, o coração reagiu. Aos 45 anos, comecei novamente a ter os mesmos desmaios, as mesmas coisas, e fiz um exame pedido pelo meu cardiologista, onde foi detectado que eu tinha ficado com uma sequela da minha cirurgia. E eu fiz, aos 45, uma ablação. Daí em diante, graças a Deus, tudo corre muito bem. Acabei de fazer meus exames cardiológicos, estou bem, sem problema nenhum. Passei na prova de esteira, sem problema de pressão, sem nada. Que ótimo, né? Esse caso aí mostra como que é importante esse diagnóstico aí precoce, né? Saber antes, né? Exatamente. Ela, na verdade, tinha uma doença genética, né? Ou congênita, que era um defeito entre os átrios, que é uma cavidade do coração. Ela foi lá, corrigiu cirurgicamente, precisou de um marca-passo provisório, que é uma coisa relativamente comum nesse tipo de cirurgia, e depois ela fez uma arritmia também tratável. Muito bem conduzido o caso, mas isso é uma doença congênita, né? Você nasce com uma má formação do coração. E é comum essas doenças? Ou são mais raras? Não, assim? Elas são comuns, não necessariamente existe uma prevalência pelo sexo feminino em relação à comunicação interatrial, mas, novamente, a prevenção, isso é identificado com uma ausculta, o médico ouve um sopro, né? E a comunicação interatrial, se você não tem um exame médico, para você começar a sentir mal dela, demora, você já tem um caso muito agressivo. Então, é muito importante o exame físico, né? O pediatra, adolescente, início da vida adulta, é muito importante que a gente vá ao médico. E a gente não vai. A verdade é essa. A gente não se cuida do jeito que deveria. E assim, o que pode realmente causar o infarto? A gente já falou sobre essa questão da alimentação, né? Nossa alimentação é muito ruim. Você estava dizendo até fora do ar que é uma das piores mesmo alimentações no mundo hoje, Exatamente. Né? Rica em carboidrato, em gordura ruim, né? Gente sedentário, pouco exercício. Esses são causas do infarto? Causas Pode dizer do infarto, pra gente? Sim. O tabagismo também é muito importante, que não é tão comum na América, o tabagismo, na Europa é mais, mas fumar é muito ruim, falta de exercício, alimentação ruim e o estresse.
O estresse do dia a dia é uma coisa que, de fato, tem ganhado muita importância nos estudos médicos, né? Então, como lidar com a solução do estresse, né? Como trabalhar isso, mindful, exercício, enfim. E aí passa também por uma questão meio psicológica até, de se escutar melhor, de dar mais tempo para você mesmo, né? Exatamente. E de que também não é muita gente falar, né? Muito comum a gente também falar, né? Olha, dê tempo para você, relaxa um pouco, né? Ainda mais mulher, multitarefa, quer fazer tudo. Cuidar da criança, cuidar do marido, do trabalho, quer ser a melhor do trabalho, né? É muito difícil, é muita cobrança. Agora a gente tem um caso específico que é o da angina torácica, quando o coração não recebe sangue, que é o rico em oxigênio. Esse caso também apresenta sintomas diferentes? A angina é um sintoma pré-infarto, né? Então, angina, por definição, é dor no peito. Dor no peito de origem cardiovascular, isso que significa angina, né? Então, é uma manifestação, é uma dor. E o paciente pode sentir ele antes do infarto, né? A gente diz que é um estágio, é um pré-infarto. Então, se você está tendo dor de origem cardíaca, está tendo uma dor anginosa, significa que os vasos estão obstruídos por placa de colesterol e que o sangue não está chegando. E o infarto é quando esse vaso fecha totalmente, né? Então, é como se fosse um estágio que antecede o infarto. Entendo. Essa questão do colesterol que você falou, a gente está voltando a falar sobre a questão da alimentação, né? E não tem jeito mesmo, né? Tentar balancear essa alimentação aí com verdura, fruta, legume, né? E fugir aí do fast food, né? E em termos de prevenção, que você comentou muito bem, o colesterol alto, se você identifica num cenário de check-up um colesterol elevado, colesterol ruim elevado, que é o LDL colesterol, bem como o HDL colesterol, que é o bom, baixo, você tem como agir. Que é ou com alimentação apenas e exercício físico, ou às vezes tem que entrar com medicação. Então, hoje você já tem tecnologia suficiente para prevenir essa mulher do ponto de vista medicamentoso antes da doença aparecer. Sim. Então, isso é importantíssimo que eu faça um exame de sangue básico. E aí, então, esse exame é fazer junto com esse check-up, então, exatamente. Né, o check-up envolve exame físico, aferição da pressão, eletrocardiograma e o exame de sangue. Vamos ver aí mais um caso? Vamos ouvir agora o relato de uma paciente de 35 anos que tinha sopro no coração. A Laila Marizandra também precisou passar por uma cirurgia para corrigir o problema. Vamos saber um pouco mais dessa história. O sopro sempre foi visto como um sopro inocente, então os médicos achavam que com o tempo ele iria sumir, só que isso não ocorreu. Eu nunca tomei remédio, mas tomava pequenos cuidados em relação a susto, coisa do tipo. Sempre tive arritmia. Enfim, uns anos se passaram e ele piorou. O sopro piorou. De uns 5 anos para cá eu percebi que eu estava andando muito, muito cansada. Além da arritmia muito mais intensa, eu estava com a locomoção um pouco prejudicada. E aí eu tinha associado isso à falta de exercício físico. E na verdade eu descobri depois, indo ao cardiologista, que isso tinha a ver com o sopro. Eu quero agradecer as duas meninas que participaram com a gente, a Leila e a Laila. Engraçado, Leila e Laila participaram aqui com a gente. Muito obrigada por dividirem esses relatos com a gente, viu? A Laila me chamou a atenção num aspecto que eu até perguntei fora do ar também. Como ela é pretinha. E eu tinha essa informação de que os sintomas de doenças cardíacas em mulheres negras também tinham diferencial. Isso é verdade, doutora? Não é conhecido de que as mulheres negras tenham sintomas diferentes das brancas. O que a gente sabe é uma maior prevalência, uma maior agressividade entre as raças em relação a algumas doenças, exemplificando a hipertensão arterial sistêmica, pressão alta. Pressão alta nos negros, seja ele homem ou mulher, ela é mais prevalente, ela é mais comum e ela é mais agressiva, os níveis de pressão são maiores. E as mulheres negras hipertensas, elas têm uma maior preleção, uma maior facilidade de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, assim, você que está grávida, é negra e que se viu hipertensa durante o seu pré-natal ou que não está fazendo pré-natal, é importantíssimo que o faça. E se a pressão estiver alta, atenção, você tem chance de fazer pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia mata o bebê, mata a mãe. É a maior causa de morte materna no Brasil.
Então né? tem que prestar então, atenção, né? Especialmente se você é afrodescendente. Agora tem um outro aspecto que você estava dizendo também, que as pessoas negras têm ainda questão relacionadas até ao rim também, né? Que são comuns de terem esses problemas, né? A agressão ao rim pela hipertensão, ela é mais acelerada, ela é mais presente no negro. E a mulher grávida que apresenta pressão alta durante a gravidez, passou a gravidez, passou a pressão dela, estabilizou, ela também tem que ficar com o sinal de alerta ligado? Tanto negras como brancas, Sim. né? Isso chama-se hipertensão gravídica, que é a hipertensão que começa a partir da 20ª semana de gestação. Portanto, a mulher é saudável, entra na gestação com a pressão normal. No meio do pré-natal, está entrando no 3º trimestre, ela começa a ficar hipertensa. Aí a doutora falou, olha, sua pressão está alta. Isso chama hipertensão gestacional. Eu não era hipertensa, em nenhum momento fiquei hipertensa durante a gestação. 2 semanas depois que o bebê nasce, a mulher fica curada disso. Né? Tira o remédio, toca a tua vida, você não tem hipertensão. Atenção, essa mulher tem 4 vezes mais chance de se tornar uma mulher hipertensa do que aquela que não teve essa história. Então, o grande alerta que a SBC, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, vem fazendo para as mulheres é, se viu hipertensa durante a gestação, atenção, você tem um risco maior de ser uma hipertensa ao longo da tua vida. A mulher tem bebê com 20, 25 anos. Daqui a 15, 20 anos é que a doença vai aparecer. E ela é mais comum nessas que tiveram essa história. E ela não apresenta sintomas assim, gritantes, né? É bem silencioso. A hipertensão é um câncer, porque ela não dá sintoma e quando você descobre, ela está com metástase, né? Você já tem uma hipertensão estabelecida, com agressão renal, com agressão do sistema cérebro-vascular, ou seja, possibilidade de AVC, é uma causa de AVC. Então, importantíssimo, mulher que teve pré-eclâmpsia ou que ficou hipertensa durante a gestação, chamada hipertensão gravídica, tem que ver a pressão todo ano. Presta atenção nisso aí. Você citou a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a gente vai falar agora... De cardiologia, desculpa, mas a gente vai falar agora então com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que também está alertando o público feminino para a gravidade dos problemas cardíacos. A campanha Mulher Coração divulga dados importantes. As doenças cardiovasculares, por exemplo, são a causa da morte de 1/3 das mortes de mulheres no planeta. Quem vai dar mais detalhes dessa campanha é o doutor Antônio Carlos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Olá, doutor Antônio, muito obrigada por participar com a gente. É um prazer. Eu gostaria de saber em que se baseia a campanha. Vocês fizeram uma pesquisa sobre o comportamento das doenças nas mulheres? Essa é uma campanha muito mais preventiva do que no sentido de se procurar saber qual é a incidência da doença cardíaca na mulher em São Paulo, no Brasil, né? Nós temos os dados internacionais, por exemplo, 23 mil mulheres morrem por dia no mundo por causa cardíaca e nós temos na América Latina e México 30% de mortalidade em mulheres a mais de 40 anos de causa cardíaca, né? Esses dados não eram divulgados, né? E a sociedade, através dessa campanha, está divulgando, o que é muito importante, porque alerta aos médicos e à comunidade, né, sobre a possibilidade da mulher também ser passível de uma doença cardíaca, em particular, um infarto agudo do miocárdio. A hipertensão arterial é mais facilmente detectável, porque ela frequentemente vai ao ginecologista e, no mínimo, a pressão arterial ele mede. Agora, a doença cardíaca, né, passa desapercebida porque, na realidade, o ginecologista, que seria o grande médico, detector, para que detectasse precocemente elementos para a doença cardíaca, infarto do miocárdio, doença arterial coronária, né, ele, em geral, acaba não se preocupando muito com isso. Fica mais na parte ginecológica. Então a ideia mesmo é alertar, além das mulheres, também a sociedade médica, né? Sim. Principalmente o ginecologista, que é o médico da mulher, né? A quem ela vai periodicamente e ele poderia realmente, muitos fazem, colher os exames básicos, bioquímica, solicitar até mesmo um teste ergométrico, ou então quando há uma suspeita importante, encaminhar para um clínico, para um cardiologista, né? Porque infarto de miocárdio, doença cardíaca, não é exclusividade do cardiologista, né? Sim. Agora, doutor Antônio, essa campanha ela tem algumas madrinhas? Quem é que está apoiando a campanha? Bem,
nós temos a Viviane Sena, né, que é realmente a primeira que deu todo o apoio, Cláudia Raia, a Malu Mader e a Beth Faria, né? E temos outras que também já aderiram a essa campanha e que estão desenvolvendo um trabalho muito importante junto à Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que realmente tem o privilégio de ter desfraldado essa bandeira tão importante, que é a identificação precoce do risco cardíaco em mulheres. Tá ótimo, doutor Antônio. Eu quero muito agradecer sua participação aqui com a gente, viu? Pois não, agradeço. Um grande abraço. Obrigado. Agora, a gente vai ver um pouco da participação da Viviane Sena, o doutor citou o nome dela, na campanha. A gente lembra para as gerações mais novas que a Viviane Sena é irmã do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Vamos assistir. Antigamente havia um mito de que só os homens tinham problemas de coração, mas isso não é verdade. Mais de 20 mil mulheres morrem por dia por conta de doenças cardiovasculares. E o que mais preocupa, gente, é que no caso de nós, mulheres, os sintomas das doenças cardiovasculares são difíceis de diagnosticar. E isso porque os sintomas são muito parecidos com outras doenças ou com desconfortos que a gente sente, como náuseas, dores de cabeça ou mesmo cansaço. E exatamente por isso é que foi criada a campanha Mulher Coração, para alertar e conscientizar nós mulheres sobre como prevenir e identificar os problemas cardiovasculares. Visite o site e participe dessa campanha. Ajude a divulgar essas informações tão importantes. Mulher Coração, aqui a vida bate mais forte. Muito bacana, né? Você estava aqui concordando ali com o que ela estava dizendo, né? A questão realmente está relacionada à educação, né, doutora Jaqueline? Exatamente, educação, porque Tô vendo até que você ficou emocionada, né? Um programa como esse tem esse papel, né? Pegar você que está em casa e falar, peraí, eu tenho um papel nisso, eu estou deixando de fazer alguma coisa. E a gente só procura o médico quando a gente está com dor. É mais fácil você procurar um médico que está com dor nas costas, isso é um problema de coluna, do que você às vezes está vendo um problema cardíaco que vai te matar. Porque primeiro que ele é silencioso, né? E segundo que a gente não tem um hábito para prevenção, né? Então chamar a atenção, se você tem histórico familiar, se você está acima do peso, se você já está pós-menopausa, fuma, né? Está sedentária, quer dizer, a grande maioria das pessoas. Atenção, vá ao médico, vê se está tudo bem com o seu coração, é importante. E assim, às vezes também é legal a gente tratar esse aspecto até de você estar vivendo um período difícil da vida, né? De muito estresse, de muita coisa acontecendo. E isso também pode influenciar nesses fatores psicológicos, emocionais. Existe uma doença chamada Broken Heart Syndrome, ou síndrome do coração partido, e o nome técnico é Takotsubo, que quer dizer o seguinte, infarto pelo estresse. Então, você tem uma carga de adrenalina tão grande que você vai lá e, pum, destrói o coração, para teu coração. Pode matar, infarto, é uma doença extremamente grave, né? E que também melhora com o tempo, com relaxamento. E as mulheres são mais propensas. Então, muita atenção. Essa zona de estresse, esse momento muito conturbado, tem que dar uma parada. E também tem o aspecto de que a mulher, como você falou em um momento do programa, a mulher vai cuidar do companheiro, dos filhos, se ela tiver, ou então dos pais mais velhos, né, ou dos tios de alguém, e acaba esquecendo de se cuidar. Nessa questão de mulher coração é realmente nesse aspecto, para lembrar. Para lembrar de que tem que se cuidar dos outros, mas primeiro tem que colocar, né, o oxigênio em você mesmo, né, para poder cuidar dos outros depois. Doutora, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, eu que te agradeço. Viu? Muito legal a gente ter essas informações de forma tão didática. Se cuidem, mulherada, vamos nos cuidar, né? A gente é super importante na sociedade, então busque atendimento, busque tratamento, confie no seu médico também para trocar uma ideia e fazer o que for melhor para a sua saúde, viu? Se você quiser rever essa entrevista ou outras, é só você acessar o futuraplay.org. Eu quero muito agradecer sua participação, sua companhia aqui com a gente e eu te espero na próxima, viu? Um beijinho.